programa de hoje estaremos recebendo a visita do Dr. Flávio Geraldes Alves. Ele é médico neuropediatra pela Faculdade de Medicina do ABC, médico neuropediatra do Ambulatório de Neurodificuldades da Faculdade de Medicina do ABC. E o tema hoje será TDAH e junto com outras substâncias psicoativas, principalmente o álcool. Portanto, se você tiver algum parente aí, fique muito atento no programa de hoje. Mas antes de nós entrarmos no tema, vamos escutar aquela palavra carinhosa do pastor Getúlio e voltamos já. Querido assinante, você que está conosco no programa Família, equipe do programa Família, Cláudio, uma boa noite. Nessa noite eu quero trazer para você uma verdade de Deus na Escritura que pode te ajudar muito. Você é daqueles que lutam, que batalham, que vão até o fim, às últimas consequências para conquistar o que precisa. E eu não sei o que você mais deseja, o que mais necessita na sua vida. Com certeza não tem faltado esforços, não tem faltado todo tipo de sacrifício para chegar onde você quer. Liberdade, vitória, paz, sossego, alegria. Pode parecer recorrente da minha parte citar essas experiências, essas sensações e essas necessidades que a alma do homem tem. Mas lembre, eu acabei de dizer, nós temos essa necessidade na alma. Mas a Escritura diz no Salmo 46, e eu quero chamar a tua atenção para esse texto, no verso de número 10, uma palavra muito interessante. O salmista diz assim, parem de lutar. Ele fala da parte de Deus. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Algumas coisas pelas quais você tem lutado, só Deus pode resolver. Algumas coisas que você tem perseguido, só Ele pode te dar. Algumas coisas que você quer evitar e quer abandonar, só Ele pode ajudar você a superar. Então lembre-se, deixe que Ele lute. Não fique sozinho, sofrendo, amargurado, guardando o sentimento de fracasso todas as vezes que você tenta e não consegue. Deixe que Ele participe dessa história. Deus está dizendo a você, pare de lutar e confie em mim. Pare de lutar e lembre-se que eu sou Deus. O poder que tenho você não tem. O que posso fazer você não pode. Deixe que eu faça. Tenho certeza, querido, que você não vai se decepcionar. A sua família não vai se decepcionar. As pessoas à sua volta que sofrem a sua dor e lutam a sua luta vão viver momentos muito especiais se você ouvir o conselho do salmista e ouvir a voz de Deus. Pare de lutar. Lembre-se que Ele é Deus. Ele te ama. Ele está ao seu lado. Ele tem poder. Você saberá, sua família saberá, as pessoas à sua volta saberão, o mundo saberá que Ele é Deus, que Ele domina e reina sobre todas as coisas. A vitória está nele. Confie nisso. Seja feliz. Que Deus te abençoe. É muito bom ouvir a palavra do pastor. Sempre dá um estímulo maior para a gente. Agradecemos a participação de você, assinante da NET, que tira suas dúvidas através dos nossos e-mails, também do hotline. A sua opinião é muito importante para nós. Continue prestigiando o nosso programa. E se no programa de hoje você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através do e-mail programaabc@netserviços.com.br ou pelo hotline 11 9 73 18 84 36, que desse outro lado nós temos uma especialista em dependência química que estará abordando muito bem, quase sobre um pouquinho de tudo, porque é uma pessoa com muito conhecimento e muito experiente. Mas falando em experiência, vamos explorar agora um pouquinho o Dr. Flávio, que estará falando sobre um probleminha que muitas mamães não sabem detectar, muitos jovens não percebem também a dificuldade e um dia alguém dá um toque e ele procura um neuro, né, ou um psiquiatra, o psiquiatra acaba caminhando para o neuro e você é portador do transtorno de déficit de atenção e às vezes até com hiperatividade. Mas nós vamos saber agora bem mais do assunto conversando com o Dr. Flávio. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Eu vou falar você porque fica mais gostoso, mas, vontade. Né? Lá fora a gente se fala doutor, mas aqui é tudo fica mais tranquilo, não é isso? Claro, claro. Mas também se eu falar doutor,
Tá? Tudo bem, não é? Como ficar melhor. Ótimo. Então, como é que nós podemos entender que vem a ser o TDAH? Primeiramente, é um prazer estar aqui. Então, o que é o TDAH? A sigla, né? T, transtorno, né? O D e o A, do déficit de atenção, e o H, de hiperatividade, né? É uma doença neurológica onde nós vamos ter os pacientes com uma dificuldade muito grande de prestar atenção, de se concentrar. Muitas vezes são aquelas crianças extremamente agitadas, extremamente hiperativas, extremamente impulsivas, que começam a deixar os professores de cabelo em pé na escola, né? Então, geralmente, é daí que começa o início da detecção desse problema, né? Dessa fase da adaptação escolar. E aí, muitas vezes, a escola acaba entrando em contato com o neurologista, ou com o pediatra, ou com o psicólogo, membros da equipe multidisciplinar, para a gente tentar conversar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais sobre a dinâmica dessa criança em casa, na escola, em todos os ambientes que ela frequenta, para a gente poder detectar se ela tem realmente algum problema neurológico que possa impedir, né, ou dificultar a adaptação escolar e social dessa criança, né, ou se às vezes também não é nada disso, são apenas questões ambientais, questões que podem ser corrigidas de uma maneira mais fácil, mais tranquila, né? No caso, você trabalha com uma equipe de multiprofissionais? Isso. Na verdade, o TDAH ela é uma patologia que o médico sozinho, ou o psicólogo sozinho, ou o professor sozinho, mesmo o familiar sozinho, não consegue fazer esse diagnóstico. Então, é fundamental, quando a gente vê a criança, a gente analisar a criança sobre todos os aspectos possíveis. Então, do que é composta uma equipe multidisciplinar e por que a importância dela? Então, assim, a criança vai passar com o neurologista, nós vamos ver as causas orgânicas possíveis causando as doenças, né? Descartar algumas patologias que possam ter sintomas similares, né? E atrapalhar também a criança. Tem que passar, né, com o psicólogo, avaliar toda a parte social, né? Toda a questão ambiental dessa criança, em que contexto ela está inserida, né? Como que está o lado emocional dela, né? Como é que é a relação dela com a família. Tem a presença do fonoaudiólogo, né, para avaliar os problemas de linguagem, os problemas de leitura, os problemas de escrita. Nós temos o psicopedagogo, que é um profissional muito importante, né, porque ele vai dar toda essa assistência na parte pedagógica, né, o aprendizado da criança está evoluindo de uma maneira natural ou não. Temos um neuropsicólogo, que é um psicólogo mais especializado ainda em aprendizagem, né? Consegue fazer testes de atenção, de concentração, de memória. O pediatra, que vai avaliar todo o crescimento dessa criança. Então, na verdade, é uma equipe ampla, né? Então, a gente vê a criança sobre todos os ângulos, sobre todos os aspectos, para a gente não comer bola, né? Essa é a parte prática dessa avaliação, né? E o local que eu trabalho, na Faculdade de Medicina do ABC, nós temos um grupo que é um dos grupos pioneiros em aprendizagem aqui no Brasil, que é coordenado pelo Dr. Rubens, onde a gente recebe essas crianças e consegue fazer essas avaliações, fazendo com que elas passem por toda essa equipe, né, para a gente conseguir um diagnóstico de uma maneira mais correta e possível, né, para evitar, né, os falsos diagnósticos, né, a gente tratar crianças que não necessitam de tratamento, né, então isso é muito importante, né, fazer um diagnóstico preciso. No caso da Faculdade de Medicina do ABC, ela tem algum convênio com escolas para serem encaminhadas a vocês ou vêm, assim, pacientes de diversas regiões? Nós temos pacientes de diversas regiões, mas nós temos alguns convênios, principalmente com as prefeituras aqui do município, né? Então, de Santo André, São Bernardo, São Caetano, eles têm uma facilidade, um acesso mais fácil, né? Mas temos crianças de diversos municípios, de Suzano, do Tietê, de São Paulo, né? Uma faculdade que a gente consegue acolher muita gente, graças a Deus. Maravilha, a equipe melhor impossível. Não é? É engraçado, eu estava vendo aqui o termo, né? Você até falou alguma coisa, do ambulatório de neurodificuldades, porque realmente essas pessoas estão num momento
com sérias dificuldades, tanto a família, porque não sabe lidar com a situação, e realmente o quadro que vocês têm de profissionais, todos vão sair-se bem. Família, que vai ser orientada como tratar, como reconhecer, porque é toda uma linguagem e um entendimento da família também para conviver com esse filho ou filha, enfim, com aquele membro da família. Tem isso? Tem. E essa parceria é muito importante, mas também a parceria com a escola é muito importante. A escola é uma grande parceira nossa, né? Porque, afinal de contas, tem muitas crianças hoje em dia, as famílias modernas, né? Que a mãe trabalha, o pai trabalha, o vô trabalha, a avó trabalha, todo mundo trabalha, né? Então, a criança fica muito mais na escola, a criança entra mais cedo na escola, né? Então, com idades cada vez mais jovens, 1, 2, 3 aninhos, né? Então, os professores que convivem muito tempo com essas crianças acabam percebendo, né, algumas pequenas dificuldades que elas vão apresentando evolutivamente, né, o que acaba levando ao encaminhamento médico ou ao encaminhamento da equipe para a equipe multiprofissional, né, e aí a gente começa a abordar esse paciente sobre esses aspectos que eu comentei. Há sinais assim um tanto evidentes para o grupo, no caso o professor detectar, porque às vezes até a própria família deixa passar, não se percebe, achando que às vezes é manha, enfim, que são comportamentos naturais do filho. Geralmente os pais são os últimos a perceberem. Vocês passam esse tipo de orientação ou os professores hoje têm mais informação para detectar essa situação? Na verdade, o TDAH ele acaba vindo numa linha evolutiva, né? Nós temos relatos aí de casos que você começa a perceber essa hiperatividade desde a gestação, né? Então, geralmente são aquelas crianças que já mesmo na barriga são muito agitadas, chutam muito, né? Quando nasce, são aquelas crianças extremamente vigis, né? Qualquer estímulo ela acorda, né? Ela pôs o nenê para dormir, caiu uma pena, ele já está acordado. São aquelas crianças muito vorazes, né? Então, quando ela mama, né, é aquela coisa, né, parece que é o último leite que ela vai tomar, né? São crianças que acabam tendo, por exemplo, muitas cólicas. Então, elas começam a dar pequenos indícios já desde a gestação, né, desde né, dessa fase da amamentação em diante. Evolutivamente, são crianças que depois... os hiperativos, né? Aquelas crianças ligadas no 220, muito agitadas, né? Então você vê ele na escola, ele está correndo, você vê ele no parque, ele está correndo, você vê ele na igreja, ele está correndo. Crianças muito difíceis de se lidar, né? Às vezes os pais falam, e agora, né? Como é que eu faço? E aí, são crianças que são muito impulsivas, às vezes agem sem pensar, né? Aquela criança, eu brinco, ela vê o cachorrinho do outro lado da rua, ela vai, sai correndo, atravessa a rua sem olhar e ainda põe a mão na boca do cachorro, né? Então, elas não têm essa preocupação com as consequências, né? Muito impulsivas. Até que no início da idade escolar, né, a gente começa a evidenciar algumas dificuldades aparecendo, né? Principalmente quando começam a aparecer os sintomas, né, da atenção e da concentração, porque a partir geralmente dos 5 anos, a gente começa a necessitar de uma atenção mais prolongada dessas crianças, né? Mas muitas vezes ela se distrai muito facilmente. Passou o mosquito, olha o mosquito. Passou a formiga, olha a formiga, né? Está sempre viajando, está sempre no mundo da lua. Então isso é muito difícil, porque você tem que ter aquela sequência na aula, prestar atenção, anotar para entender, para poder, né, amadurecer, né, neurologicamente falando. E muitas vezes essas crianças acabam, né, pecando nesse sentido. Então o conteúdo para elas acaba sendo muito espaçado, ficam algumas lacunas. Então, geralmente são esses os primeiros sinais que a gente começa a perceber, né, na evolução, desde o lactente até a criança no início da idade escolar, né? Tem uma idade na qual a incidência é maior, nessa primeira infância? Os primeiros sintomas começam, né, mais evidentes, que levam os pais a procurar o pediatra, o neurologista ou os profissionais, acabam sendo em torno dos 5, 6 anos, no início da idade escolar, né? Então, quando ela começa a
a ter algum problema na alfabetização, ou no início do reconhecimento das cores, dos números, da matemática. Então, a gente vê a criança inserida no grupo da normalidade, só que ela se destacando de alguma maneira com alguma falha, de alguma maneira, infelizmente, negativa, né? Com alguma coisa que a gente vai ter que fazer por ela para ela conseguir ter uma evolução normal. Perfeito. Nesses casos. E no caso, na medida que ela está crescendo, já entra na pré-adolescência, adolescência ou mesmo na pré-adolescência, pode aparecer, não numa idade, como você disse, mais por volta dos 5, 6 anos, mas pode, de repente, isso emergir por volta dos 13, 14 ou mesmo 18, 20 anos? Veja bem, TDAH, né, a criança, ela já começa a ter os sintomas, né, já no início dessa idade escolar, né? Porém, isso às vezes não é percebido, né? Então, às vezes a gente vê crianças que acabam tendo que, em vez de estudar, por exemplo, 1 hora para a prova, que nem os coleguinhas, né, acabam tendo que estudar 2, 3, 4 horas, às vezes tirando notas menores, né? Então elas acabam não conseguindo se encaixar nesse grupo. Ela evoluindo um pouco mais, a gente vai perceber outros sintomas, né? Então são crianças que podem ter uma dificuldade na socialização, no relacionamento. No caso do qual você está chamando a atenção, porque eu ouço muito, essa falta de concentração. Isso. Então já nesse momento precisaria ser passar-se a tomar uma medicação. Não necessariamente, né? A gente tem que ter muito cuidado, né? Olha, distração, às vezes uma falta de concentração, pode ser perfeitamente normal para mim, para você, para qualquer pessoa. Muitas das pessoas, mães, pais, avós que estão assistindo aqui o nosso programa hoje, vão falar, mas eu tenho isso, né? Agora, a gente tem que tomar muita calma, não é bem assim. Algumas queixas de distração, todos nós vamos ter. Agora, será que essas queixas são em número suficiente, né? Estão no paciente por tempo suficiente para causar alguma falha na adaptação dessa criança, seja no nível acadêmico, escolar, seja na socialização que ela vai fazer com as outras crianças? Mas e no caso da criança, como você citou, 6 anos, ela tem que estudar mais 2, 3 horas e ela não acompanha o grupo. Então, ela foge do nós ritmo. Vamos ter que avaliar, né? Então, passar por toda essa avaliação multidisciplinar, né? Através de testes já padronizados, de protocolos estabelecidos, para ver, né, o quanto ela consegue prestar de atenção, né? Qual que é o índice de distração dela, para a gente conseguir analisar se são apenas alguns sinais e sintomas esparsos, né, dispersos aí, ou se isso emocional. chega exatamente, né, ou se isso chega a caracterizar a síndrome, né? E aí que nós vamos ter que avaliar, né, a estratégia de tratamento, que nem sempre é medicamentosa, né? Nos casos em que há necessidade, que sem, né, a medicação a criança não vai conseguir ter uma progressão, é aí que a gente vai acabar se atendo com a medicação, né? Estou colocando isso porque eu lembro de um jovem garoto, uns 14 anos, usuário de álcool. Interessante. Agora que eu estou lembrando do TDAH, que até a proposta do tema hoje é com o álcool, e me chamou a atenção. Falei, mas álcool, até entenderia um adolescente estar utilizando outra substância, mas era álcool que ele tinha realmente necessidade. E a partir do momento que se procurou o neurologista e ele foi medicado, mudou muito o ritmo e a capacidade de concentração desse garoto. Melhoraram-se as notas e ele se dizia estar mais confortável, ele com ele, mais tranquilo, diminuiu, deixou de utilizar, no caso, o álcool. Nesse quesito, nessa colocação, nesse exemplo, como que você interpretaria? Eu vejo assim, a criança, ela geralmente a partir dos 6 anos, ela começa a deixar de ser egocêntrica, a pensar só nela mesma, para começar a se relacionar com as outras crianças e com o grupo. Ao passo que ela começa a perceber que os outros amigos estão evoluindo e ela está ficando para trás,
começam a vir os primeiros problemas emocionais. Então, os transtornos emocionais, então, que são os inícios dos quadros depressivos, os problemas ansiosos, né? E isso vai evoluindo de uma maneira que chega na adolescência, se ela não foi tratada, se ela nunca teve uma ajuda profissional, né, ou mesmo pedagógica, ela começa a ter uma frustração muito grande. E às vezes ao passo que ela está no grupo dos adolescentes e acaba experimentando pela primeira vez a bebida alcoólica ou mesmo algumas outras substâncias psicoativas, né, algumas drogas ilícitas também, ela acaba encontrando, né, certo conforto. O conforto, né, para essa frustração que ela vinha tendo. Por isso que a gente começa a ver que pacientes que têm TDAH e não foram tratados começam a ter uma propensão maior para o abuso de substâncias. Então, por exemplo, né, crianças que têm um perfil de desatenção, né, então, elas acabam procurando, por exemplo, o álcool, né, ou drogas estimulantes do sistema nervoso central para tentar compensar essa pouca atenção que ela tem. E aí vem, né, acaba vindo, depois de, né, muitos usos da dependência. Crianças que, por exemplo, crianças não, né, adolescentes que acabam tendo o perfil mais hiperativo, mais impulsivo, elas acabam procurando, por exemplo, a maconha. A maconha é uma droga que já é mais relaxante. Então eles começam a encontrar esse relaxamento na droga. Porém, se fossem crianças que já desde o início fossem diagnosticadas, fossem detectadas com o TDAH e já tivéssemos um tratamento intervencionista, né, às vezes medicamentoso, às vezes na base de terapia, ela já começaria a compensar essas frustrações dela desde a idade inicial, não evoluindo para quadros, né, onde ela vai acabar compensando isso de uma maneira que vai ser mais prejudicial ao organismo dela do que qualquer outra maneira. Sem dúvida, essa colocação sua cabe também a outros transtornos, não necessariamente só o TDAH. Há pessoas que passam por estresse emocional com idades pequenas, que não têm essa elasticidade de entendimento, de compreensão. Há outras que são privadas do afeto social, do afeto familiar, também em termos mesmo do ambiente social da qual ela vive. Então, existem inúmeras situações que o escapismo para esse desconforto seria substâncias psicoativas. Perfeito. Não é? Hoje, assim, a diferença de padrões de vida, da falta mesmo da atenção, porque todos nós, o ser humano precisa dessa atenção, desse olhar carinhoso, desse interesse. Então, essas privações que a criança já passa a existir de um peito, de um afeto, de um abraço, da convivência familiar, social, por mais estreito, quanto mais estreito, mais propensa a fugas, que cabe dentro da sua colocação. Com certeza, com certeza. É o que eu falo em todas, né, para todos os meus alunos. A base da estrutura familiar, ela é fundamental para evitar evoluções desse tipo, né? Acho que a família, né, o ambiente, a escola, a comunidade, acolhendo essa criança, né, a gente consegue evitar a progressão para o álcool, para as drogas, né? No caso, assim, tem alguma coisa a ver com a genética, com a predisposição da carga da família? Sim, com certeza, né? Então, a gente diz que o TDAH, ela é uma doença de uma etiologia, uma causa multifatorial, né? São vários fatores que vão determinar a doença. Uma delas, com certeza, é a genética, né? É muito comum no consultório, TDAH é um diagnóstico que está se estabelecendo, mais recente, né? 20, 30 anos é uma novidade na medicina, né? Então, muitos pais, muitos avós, às vezes, não tiveram essa oportunidade de detectar a doença. Então, é muito comum chegar no consultório a criança, chega na faculdade a criança, você detecta o problema, só que aí a mãe começa a pensar, puxa vida, mas eu era igualzinha. O pai começa a pensar, eu fazia exatamente as mesmas coisas. Eu sofri de uma maneira
né, talvez pudesse ser evitado. Então é curioso que eu tenho muitos pais de pacientes que, após o diagnóstico da criança, começam a perceber os sinais. Se identificam com os sinais. Se identificam, né, vão fazer a avaliação, né, e também tem o TDAH, né, só que de uma outra maneira. No adulto já acaba se manifestando de uma outra maneira. A gente trata também, e realmente os pais ficam muito felizes porque eles às vezes têm 40, têm os seus 50 anos ali, às vezes mais, às vezes menos, e eles conseguem ter uma realização profissional, social, muitas vezes até emocional, que eles nunca tiveram na vida, sem ter o sofrimento para isso, né? Caramba, olha aqui. Além da influência genética, que é muito importante, nós temos a influência ambiental também, né? Então, a gente brinca assim, né? Numa sala, né, de 30 alunos, a gente tem uma incidência de TDAH na população escolar em mais ou menos de 6%. Numa sala de 30 alunos, geralmente, acaba tendo uma média de uns 2, que acaba tendo déficit de atenção, a hiperatividade, né, ou tudo junto. Só que é impressionante, porque para os professores parece que é muito mais. Um hiperativo, né, consegue comandar toda uma sala, né, para bagunça, tirar a atenção. Né? E inflamar. Exatamente, inflamar. Então, existe essa influência ambiental que a gente tem que avaliar. A gente tem que também saber separar, né, quem realmente é o hiperativo e quem que é o Maria vai com as outras, né, que acaba... Né? Eu estou rindo, sabe por quê? Tem mãe que fala assim, o meu filho era o líder da sala e confunde essa colocação sua. Eu acho interessante. Eu sempre, quando comento das minhas aulas, né, tem aquele desenho do Os Simpsons, né? Isso. E tem o Bart, que realmente ele é uma criança tipicamente hiperativa. E aí tem um episódio que o professor ele mostra o mapa da sala para a família do Bart. E é assim, o Bart ele senta no centro da sala com uma nota E, que é a nota mais baixa. Os amiguinhos que vão sentando em volta dele, nota D. Os mais distantes, C, né? E os que tirou a nota A são só os que estão bem longe dele, né? Então, é uma brincadeira, é um desenho, mas acaba sendo a realidade do paciente hiperativo. A gente vê os professores, né? De repente, eles olham de uma maneira e ele fala, meu Deus, mas eu não tenho 1 ou 2 hiperativos, parece que eu tenho 10, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com separar isso. Só um minutinho. O bate-papo está muito interessante, é ótimo, mas nós vamos fazer um intervalo e voltamos já.